Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série Causas Espirituais dos Problemas. Esse é o 8º vídeo e hoje a gente vai falar sobre as causas espirituais da insônia, um motivo que muita gente procura, busca saber, né, através da apometria, o que acontece, né? Por que eu tenho tanta dificuldade de dormir? Então, já inicio esse vídeo pedindo para que você deixe seu like, siga a gente se você não segue ainda, para que a gente possa crescer e levar esse assunto para mais pessoas. E também, como sempre, eu digo aqui, somos um canal que fala sobre espiritualidade abertamente. Se você não se sente confortável com isso, apenas deixe de ver o vídeo. E também não recomendamos que você pare nenhum tipo de tratamento médico que você esteja vivenciando por causa das nossas informações. Elas são informações complementares, tá bom? Especialmente a insônia, né? É um assunto muito dito e que a gente precisa olhar ele pelas várias frentes, então corpo, mente e espírito. Claro que eu vou falar sobre a parte espiritual, mas não posso também deixar de falar para você olhar para o seu corpo, né? Fazer o que é recomendado, que é desligar as telas de luz mais cedo, dormir com a barriga mais vazia, né? Ter refeições mais leves, praticar exercícios regularmente, que também é fundamental, né? Não ficar mexendo em luzes, celulares, tablets, nada disso. Então, é importante, sim, essa parte, assim como ter uma rotina, né? Se você puder ir para a cama todos os dias no mesmo horário, levantar no mesmo horário, isso é muito benéfico, porque o nosso corpo, ele é programado, né? E isso ajuda bastante. Mas, dito isso, então, né? Olhando para essa parte, vamos entender agora o que está na parte espiritual. O que a parte espiritual tem que pode nos ajudar a entender o motivo que eu tenho dificuldade para dormir, ou então que eu acordo várias vezes na noite, né? E a parte espiritual é muito significativa quando a gente fala de insônia, tá bom? Então, eu vou trazer uma analogia para vocês, para ver se vocês entendem de uma forma mais simplificada. Mas imagine assim, que você está na natureza e você vai acampar, certo? E na hora de você acampar, o que você vai buscar ter ali em mente? Que seja um lugar seguro, né? Que durante a noite você não vai ter ataque de animal, por exemplo. Você vai olhar, ver como é que está a disposição do solo, né? Se esse solo é um solo mais plano ou não. Você vai fazer uma limpeza no ambiente. Então, se tiver folhas, você vai retirar. Você vai tirar madeiras, né? Tudo aquilo que possa atrapalhar. E aí, quando você sentir que o ambiente é um ambiente tranquilo, seguro, você monta a sua barraca e tem ali uma ótima noite de sol, certo? Isso é o que a gente faria se a gente fosse acampar em algum lugar que não seja a nossa casa, tá bom? E por que eu tô dando esse exemplo, gente? Porque quando a gente vai dormir, apesar da gente ter o nosso quarto já montado, a cama, tudo limpo e organizado, né? A gente espera que seja assim. Isso é a terceira dimensão, é o que os olhos veem. Mas se a gente entender que quando a gente dorme, essa terceira dimensão, né, os nossos sentidos físicos, eles vão diminuindo, a gente vai amplificando a nossa percepção extrasensorial, a gente vai despertando mais o lado espiritual, o que a gente precisa ver? Se essa organização, se essa limpeza, se esse cuidado também foi feito na quarta dimensão. Então, para quem não sabe, para quem não conhece, né, a quarta dimensão é uma dimensão paralela à nossa, mais sutil, que é a dimensão dos sonhos, é a dimensão das energias. E essa é uma dimensão que eu falo assim que ela é muito misturada, né? Tanto existe a quarta dimensão no seu estado superior, que é onde estão as colônias espirituais, os elementais da natureza, energias mais harmônicas, quanto existe também a quarta dimensão inferior,
que é onde estão, muitas vezes, espíritos negativados, né? O chamado umbral. Então, existe essa mistura na quarta dimensão. E o que acontece se a gente não tem esse cuidado de ter essa consciência, esse entendimento? Às vezes eu vou dormir ali. E o meu dia foi caótico, eu fiquei estressada, muito cansativo, e eu nem ligo para isso, nem faço uma oração, nada, simplesmente vou para a cama e durmo. Ou tento dormir, né? O que vai acontecer no momento em que eu começar a ter esse despertar espiritual? A gente sabe que a quarta dimensão é completamente conectada a essa questão da energia, né? Eu vou atrair aquilo que eu vibrei. E se eu vibrei negativo, vibrei raiva, vibrei estresse e tudo mais, quando eu faço esse movimento de ir para uma quarta dimensão, né? Ou que eu começo a ter o relaxamento do corpo físico ali, pode ser que eu fique tão agitada, tão tensa ali, que ou eu faço esse movimento e durmo mal, né? E acabo tendo pesadelos, tendo sonhos muito pesados, né? Que a gente fala. Ou até mesmo, às vezes, eu nem consigo dormir, nem consigo relaxar o suficiente para conseguir ter esse movimento de passagem. E então, quando a gente está falando de espiritual, nessa parte do sono, é muito importante que você, além do conforto ali físico, você busque também trabalhar as suas energias, né? Fazer a tal da higiene do sono. Então, limpar aquilo que você vibrou energeticamente durante todo o seu dia e preparar esse ambiente para que ele seja um ambiente seguro, né? Porque também tem isso, a quarta dimensão, a gente tem que lembrar que não existe parede, não existe separação. Então, muitas vezes, né, até mesmo o bairro que você mora influencia como está a energia daquele momento. Então, vou dar o meu exemplo aqui em casa, né? Muitas vezes aqui, em dias como sexta-noite, principalmente a sexta, que o pessoal tem essa coisa de estar muito estressado do trabalho, então quer sair para a rua, quer se divertir, beber e ter essa descontração, né? Só que isso também tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também, né? Das coisas que isso atrai, que isso puxa. Por isso que existe uma grande quantidade aí de acidentes e coisas ruins, assaltos, né? Que acontecem mais nessa vibração da sexta-noite, do sábado, principalmente, né? Então, mesmo se eu ficar em casa e cuidar dessa energia de casa, né? Pode ser que alguém passe na rua ali com essa energia de raiva, violência, bravo, né? E isso venha para dentro da minha casa, se eu não fiz uma boa preparação do meu espaço energético. E isso acaba influenciando o meu sono. E assim, quanto mais você vai ficando sensível energeticamente, mais essa sua percepção vai indo para mais longe. Você vai conseguindo captar campos ainda mais distantes. Então, não tem jeito, né? A gente tem que cuidar da nossa vibração, a gente tem que cuidar da energia da nossa casa, porque senão isso acaba interferindo na nossa vida de várias formas, né? Uma das formas é a insônia, mas isso acaba reverberando para outros campos também, tá bom? E aí, então, vamos aos motivos, então, as causas espirituais. Falei bastante dessa parte da quarta dimensão, porque é muito importante você entender esse conceito. Aí você consegue se proteger melhor, né? Então, basicamente, eu separei duas razões aqui, né? Uma delas vocês já devem imaginar, que são os seres obsessores, né? Os espíritos obsessores, energias de espíritos desencarnados que chegam até nós por ressonância. E aí pode ser que essa energia ela não esteja deliberadamente querendo fazer o seu mal, né? Pode ser uma energia que estava ali perdida e se sintonizou com o seu campo por algum motivo, né? E aí você acaba não dormindo. O nosso é como se a gente ficasse num estado de alerta. Mesmo se você não vê, você tem sensibilidade,
né? Então, se chegar alguém ali no seu quarto, você está dormindo, e aquela energia ficar ali te rondando, quase todo mundo vai sentir que tem algo estranho ali, né? Vai sentir isso, não vai permitir que você tenha realmente aquela entrega que o sono exige, né? Que você se entregue, que você se permita descansar, soltar e relaxar. Então, um dos pontos é, sim, as energias obsessoras, que aí pode ser muitos, né? Dentro desse contexto existem muitas opções, né? De pessoas que realmente querem o seu mal por alguma sensação de dívida que possa ter ficado do passado. Pode até ser mesmo pessoas da sua família que desencarnaram, né? E acabaram não conseguindo fazer essa transição e ficam ali próximas também. E podem ser apenas espíritos buscando alguma ajuda, alguma luz, curiosos, né? Enfim, existem várias opções aí nesse mundo astral de energias que a gente põe tudo nesse pacote de obsessor, que eu nem gosto muito desse nome, né? Porque muitas das vezes não tem essa intenção. É muito fácil a gente julgar, mas a gente não está no papel ali, né? Eu sempre brinco com os meus clientes, com as minhas alunas, eu falo assim, se você falecesse amanhã de alguma coisa, será que você teria esse desprendimento de ir embora assim, sem pensar em nada e simplesmente aceitar? Ou será que você ia querer saber como está a sua família, se, né, ficar preocupado com alguma coisa na matéria? Então a gente tem que ter esse olhar amoroso, sim, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente nunca deve olhar para essa energia, para esse espírito, para esse ser, como se ele fosse algo do mal, né? Que a nossa mente tem essa questão de querer de estar sempre nesse papel, né? De dualidade. E muitas vezes a vida transcende isso, né? Não dá para a gente julgar. Então existe esse campo, sim, né? De várias energias que possam sim se aproximar na hora do sono e dificultar que você durma ou até mesmo que você tenha uma boa noite de sono. E existe um outro ponto também que eu acho importante trazer, porque nem sempre é só isso, né? Às vezes você está passando por um processo de desenvolvimento da sua sensibilidade, da sua espiritualidade. Você está despertando para essas percepções e mediunidade desequilibrada causa muita insônia. Também já passei por isso, também sei, né, que isso modifica completamente a nossa química cerebral, né, as nossas percepções extrafísicas, físicas, e isso pode sim atrapalhar na hora do sono. Por isso é muito importante que você busque um bom terapeuta holístico, que vai saber identificar, vai saber te dizer, né, como é que estão seus chakras, como é que está, te orientar, como faz para você equilibrar isso, ou mesmo até uma religião, né? Fazer algum tratamento espiritual também é um caminho legal para você que está desenvolvendo isso. E o caminho do estudo, que foi o caminho que eu segui, né? Para desenvolver, para equilibrar a minha mediunidade, para deixar isso de uma forma mais leve para mim. Então, existem várias formas, não existe uma que tem que ser assim, né? Mas é importante que você escolha uma e siga isso para você não ficar se prejudicando à toa, né? E aí, só lembrando aqui, né, que a glândula pineal, que é essa glândula que a gente fala, né, que é o terceiro olho, que tem relação com essa expansão do sexto sentido, ela também é a glândula que produz a melatonina. E ela funciona como uma antena, né? Então, quando essa glândula tem algum desequilíbrio ali, seja pelo lado espiritual, seja pelo lado material, isso vai impactar negativamente o seu sono. Então, é importante, sim, você analisar e ver como é que está sendo, né, esse processo seu de despertar espiritual, tá bom? Então, basicamente, nesse vídeo que eu trouxe para vocês são alguns motivos, aliás, os principais motivos, né, que eu atendo diretamente com as pessoas na parte espiritual. Não dá para desconsiderar também a parte física, né? Até mesmo no corpo mental dessa pessoa, como que ela é em relação à ansiedade, como que ela é em relação a traumas do passado, que está no subconsciente. Então, eu acabo sempre tratando a pessoa pela apometria e pela hipnose,
para ajudar, né, a chegar no ponto de realmente entender o que está por trás, né, dessa dificuldade, o que pode ser feito para ser melhorado, tá bom? E deixo também o meu convite para quem se interessar, para quem quiser aprender mais, tem um curso que eu fiz que se chama, né, Proteção Espiritual pelas leis apométricas. Então, usando a apometria, a gente aprende a criar esses campos de força, a proteger esse ambiente antes da gente dormir, né, fazer os encaminhamentos necessários, de preferência na hora da vigília, né, para que você não tenha o seu sono prejudicado nesse momento. E se você fizer esse processo, né, de aprender, de aplicar, de se desenvolver espiritualmente, energeticamente, você pode ter certeza que o seu sono vai melhorar sim, né? Você merece ter boas noites de sono, você pode ter boas noites de sono. Basta que você também se aplique um pouco, né? Faça a sua parte, busque encontrar maneiras que devem ser aquelas que o seu espírito te guiar para fazer esse desenvolvimento espiritual, tá bom? Espero ter contribuído com vocês nesse 8º vídeo da nossa série e a gente se vê no próximo. Gratidão e até mais.